Muito bom dia, graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do nosso bom Deus, por mais essa graça que Ele nos concede de estarmos realizando mais um Café com Deus. Nesta manhã, nesta quarta-feira, buscando uma palavra de edificação, consolidação e firmeza em nossa fé em Cristo Jesus. Estamos no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 1, hoje a partir do versículo 14 ao 17, onde Marcos ele destaca o convite que Jesus faz para estar na companhia dele. Esse é o assunto principal, o tema principal desse relato. É quando Jesus, ele, depois que algo acontece, ele então inicia a busca de pessoas para a sua companhia. E os resultados nós vamos descobrir pelo Espírito Santo no decorrer de todo esse Evangelho. Vamos ler então, deixar o Espírito Santo nos conduzir nessa palavra e nesse discernimento. Diz assim, versículo 14, capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Embora nós chamamos o Evangelho de Marcos, mas Marcos chama o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E depois, tudo começa aqui, e depois que João Batista, foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando pela praia do mar da Galileia, viu Jesus a Simão e seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então se dirigiu-se a eles Jesus, dizendo: Vinde em minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Naquele mesmo momento, eles abandonaram suas redes e seguiram a Jesus. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. João aqui, o apóstolo, estou no apóstolo. Eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora, o chamou. Eles deixaram o pai, Zebedeu, com os empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo, tudo que neles há. Louvamos e agradecemos o Teu santo e poderoso nome, pela graça que nos concede, de estarmos mais uma vez aqui, Pai, diante da Tua palavra, em comunhão com Teu Espírito Santo, em Tua presença, no nome de Jesus. Buscando, meu Deus, de Ti, Pai, o fortalecimento e a confirmação desta palavra em nossas vidas, para que nós, como igreja do Senhor Jesus, sejamos
alicerçados, consolidados nessa jornada até o dia que o Senhor assim nos permitir. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos em favor de todos aqueles que já durante esse dia já tenha feito uma oração a Ti, já tenha Te suplicado, buscado a Tua face pelas madrugadas, ao amanhecer do dia, ou até mesmo venha ocorrer no decorrer do dia. Mas neste momento, Pai, eu concordo com a oração de cada um desses Teus filhos na face da terra, de cada pedido que eles estejam fazendo ou hão de fazer, ou que já tenha feito durante esse dia. Tudo aquilo que está de acordo com a Tua vontade e a Tua palavra, em decorrência da necessidade de cada um, Pai, em nome de Jesus, deixamos o nosso amém em concordância a cada oração desses Teus filhos. Orações de intercessões, de súplicas, de socorro, de ajuda. Confirma, Pai, no nome de Jesus. Louvamos e Te agradecemos pela confiança que Tens depositado em nossa fé. Bendito é o Teu santo nome. Espírito Santo, nos concede o discernimento dessa palavra, nos orienta nela, nos direciona e traz a revelação, pela qual compete somente a Ti, Espírito Santo, nos trazer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. É algo muito gratificante em nosso espírito sentir o quanto é importante se criar esse hábito diário de buscar essa comunhão com o Espírito Santo em nossas vidas, buscar o entendimento dessa palavra que somente Ele pode nos conceder, para que encontremos o que é de mais importante que nós podemos encontrar nessa palavra, a vida eterna. Isso afirmado por Jesus em João 5,39. Em decorrer dessa vida eterna encontrada nessa palavra, também passaremos a ter conhecimento de tudo que se diz respeito a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o caminho, único caminho que pode nos levar ao Pai. A graça dele derramada na cruz é a única que pode nos redimir perante o Pai dos nossos delitos e pecados. Então louvamos a Deus dessa importância, que esse hábito saudável, a igreja de Jesus seja despertada, não importa o horário que você busca Deus, seja pela madrugada, pelo amanhecer do dia, pela tarde, pela noite, mas que esse hábito seja criado na tua vida, porque a palavra nos direciona exatamente a fazermos assim, orar sem cessar, pedir, dá-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e a porta se abre, porque todo que busca encontra, tudo que se bate se abre, tudo que se pede se recebe, no nome de Jesus, diante do Pai, de acordo com os propósitos e benefícios desses desígnios de Deus para a vida da igreja, para nossas vidas. Louvamos a Deus por tudo, pelo dia, pela graça dele, pela certeza das providências que já foram
derramada sobre nossas vidas, sobre a tua vida. Muitas delas estão a caminho. Chegará, com certeza, porque Deus é fiel e ao determinar, quem pode impedir o que Ele determina? Bendito seja o nome do Senhor. Ele é justo. Ele faz justiça por nós. Louvado seja Deus. Quando o apóstolo Marcos, ele vai trazer aqui o início do ministério de Jesus, podemos dizer assim, que houve o batismo nas águas, ele vai ao deserto. Marcos, ele traz detalhes bem resumidos do que os outros discípulos trouxeram, os outros apóstolos. Mas não deixa de ser menos importante, porque assim o Espírito Santo conduziu ele. Então, quando ele vai falar aqui da convocação de Jesus para a companhia dele, Jesus convidou as pessoas para estar na companhia dele. Aí você entende que Jesus falou lá em João capítulo 14 que a vontade dele é que nós estejamos aonde ele estiver, nele. Por isso Paulo afirma: Cristo vive em mim. Sabemos, somos todos conhecedores de quem lê a palavra, de que as coisas nesse mundo vão de mal a pior. Os acontecimentos que estão para vir e acontecer não é nada agradável, porque a palavra já afirma isso. E não é nenhuma surpresa para nós. É surpresa para quem não tem conhecimento. Para quem lê a palavra, para quem ora, para quem mantém uma intimidade com o Espírito Santo, nada do que acontece nesse mundo, seja lá o que for, nos abala ou nos surpreenda. Pelo menos a mim não. Porque cada vez que acontece, ou cada vez que Deus usa alguém para profetizar algo, que realmente seja Deus que esteja falando, eu vejo simplesmente a veracidade da palavra profética de Deus que está na Bíblia. Nós, como igreja de Jesus Cristo, temos que entender que o apóstolo Marcos é o único que destaca esse detalhe de que Jesus fez o seguinte convite: vinde em minha companhia. É uma companhia que não deve faltar jamais em nossas vidas. O mundo todo pode desabar, como diz o ditado, sobre as nossas cabeças. É só um ditado. Ou seja, pode acontecer o que acontecer. Mas aquele que está na companhia de Jesus não se preocupa com o que acontece no mundo. Porque o mundo é tenebroso, jaz no maligno. O que você vai esperar desse mundo? Por que as pessoas se envolvem tanto com as coisas desse mundo? Se elas são, e de fato estão afirmando que são tão vulneráveis. Nada nesse mundo é seguro. E a justiça de Deus, ninguém impede de que ela seja feita.
A palavra de Deus afirma que Deus não se deixa ser zombado por ninguém. Você zomba de Deus hoje, mas você está assinando um contrato de uma tragédia na sua vida. No futuro, seja poucos dias, meses, não importa. É um contrato que você não vai conseguir apagar essa assinatura. Porque Deus não pode jamais voltar atrás naquilo que Ele pronunciou. Por isso nós devemos nos apegar à palavra. Quando foi que Jesus começou a buscar as pessoas para a sua companhia? A partir do momento em que João Batista já não podia mais fazer isso. Olha como Jesus ele respeita o legado de João Batista. Jesus não inicia o plano de Deus pelo qual o enviou a nós, aqui nessa terra, para nos resgatar para Ele. Ele não inicia até o momento em que João Batista não pode mais fazer. Porque até então João Batista estava atraindo seguidores após ele, estava anunciando o arrependimento para perdão dos pecados, por meio do batismo nas águas. Mas Jesus estava ali aguardando. O apóstolo Marcos ele vem exatamente destacando de maneira diferente o que o Espírito Santo leva ele a discernir, a pensar, a relatar, a refletir e escrever, é que ele, Jesus, espera para que ele não entre em confronto com o seu precursor. Isso nos dá, pelo Espírito Santo, um descimento muito importante como filhos, servos de Deus. Nós não podemos interferir no ministério daqueles que Deus escolheu. Que você goste, que não goste, que você aprecie, que não aprecie. É entre a pessoa e Deus, porque quem escolheu foi Deus, Deus que capacitou, Deus que nomeou. A pessoa vai prestar conta a Deus, não vai prestar conta nem a mim, nem a você, nem eu a você, nem você a mim. Então, por qual razão ou motivo, alguns, pela ignorância, será? Por outros motivos piores? Isso aí que é mais complicado. Interfere no ministério, na vocação, no desígnio de outras pessoas, querendo impedir ou anular, prejudicar. Aí Paulo fala uma palavra para a igreja. Pense, se vocês fazendo isso, vocês não estão indo de encontro a Deus? Então, aprendemos aqui, no início desse conteúdo, dessa narrativa do apóstolo Marcos, ele diz: e depois que João foi levado à prisão. Então, Jesus já sabia que João Batista não saía mais daquela prisão com vida. Então, Jesus não podia deixar um vácuo. No momento que prende João Batista, Jesus então começa a buscar companhia para ele. Porque ele não pode deixar o vácuo. Você não pode deixar um vácuo na sua vida para que as pessoas se esfriem, ou até mesmo você se esfrie. Por que as pessoas estão se esfriando? Porque elas estão se
distanciando do propósito, do desígnio pelo qual Deus, Ele entregou a tua vida, em favor da tua vida, da tua casa, da tua família. Nós não podemos criar vácuo. Nós temos que estarmos preenchidos, cheios do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo. E se você não criou ainda um hábito de leitura diária com a palavra de Deus diariamente, então você não criou um hábito de comunhão ainda com o Espírito Santo. Ah, mas eu oro todo dia, eu falo em língua todos os dias. Louvado seja Deus. É uma necessidade de orar todo dia e é um fruto do Espírito Santo falar em línguas. É um fruto, é uma prova. É o Espírito Santo. Mas estamos falando de uma profundidade maior. Qual é o maior objetivo do Espírito Santo na vida da igreja? Dita por Jesus. Não é dito pelo pastor, por bispo, por apóstolo, por quem quer que seja, humanamente falando. Foi dito pelo próprio Jesus, que mostrou que o Espírito Santo foi designado exatamente para isso. O fato de orarmos é uma necessidade. Não se vive sem orar. Falar em línguas, você cria esse hábito. Quanto mais em línguas você falar, mais o Espírito Santo vai se habituar em falar em línguas, onde só Deus entende o que está sendo dito ali. Mas a principal função do Espírito Santo é nos levar a conhecer a verdade e a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e de ficar conosco para sempre. Espera aí, ó. Foi colocações colocadas, ditas, afirmadas por Jesus antes de Jesus subir aos céus. Essas são as principais funções do Espírito Santo na vida da igreja. Jesus disse: Ele estará para sempre convosco. É uma questão de quê? Companhia. Jesus estava atrás de quê? Jesus estava dizendo: vinde em minha companhia. Quando Jesus estava para subir aos céus, ele percebe de que a subida dele ao céu vai criar o quê? Um vácuo. Como aconteceu aqui, quando João Batista é preso, se cria um vácuo. E não se pode deixar um vácuo ser criado. Não se pode se deixar um vazio ser criado. Não se pode deixar haver um distanciamento. Não. Olha, do jeito que Jesus fez aqui, quando João Batista foi preso, aí ele começa, Jesus partiu para a Galileia pregando a todos as boas novas do reino de Deus. João Batista estava pregando arrependimento para perdão dos pecados. Jesus agora prega as boas novas do reino de Deus. E aí ele começa a buscar companhia para si. Ele preenche, ele evita que se crie um vácuo, que as pessoas se dispersam, as pessoas que estavam seguindo João Batista se dispersam e não fique sem uma liderança, porque ele se coloca como liderança agora, mas ele espera João Batista primeiro ser preso, porque só Jesus sabia que João Batista não sairia daquela prisão com vida. Aí quando Jesus está para subir ao céu,
o que é que Jesus faz? Ele percebe que ele indo ao céu, vai se criar um vácuo. E esse vácuo, se ele for criado na vida de quem agora está seguindo a ele há muito tempo, e que são os escolhidos para prosseguir nesta obra redentora, de se pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus, se esse vácuo fica pela ausência de Jesus, sem que ele preenche, antes que aconteça, não haveria possibilidade nenhuma desse evangelho ter chegado até nós. Mas aí o que Jesus faz? Ele faz exatamente quando João Batista foi preso. No caso de João Batista, ele mesmo se coloca como liderança para evitar de que as pessoas se distanciem. E quando ele está para subir aos céus, ele fala para os discípulos que ele vai para o céu. Os discípulos se entristecem, porque ele vai se ausentar deles. Jesus vai se ausentar dos discípulos, e isso vai criar um vácuo. Mas antes que os discípulos se preocupem com isso, o que Jesus fala? Não se preocupeis. Da mesma forma que vocês creram em Deus e Ele me enviou, agora é hora de vocês crerem em mim. Eu vou para a casa de meu Pai. Vou vos preparar lugar. Se assim não fosse, eu não teria dito. Eu não iria afirmar uma coisa que eu não tivesse condições de fazer. É isso que Jesus está dizendo. Mas eu vou voltar para que aonde eu estiver, Jesus estiver, vocês estejam também. Mas eu vou rogar ao Pai. Aí Jesus fala lá, eu vou rogar ao Pai para que o Pai envie um outro Consolador. Ele está buscando alguém o quê? Para evitar que se construa, que se abra a possibilidade de um vácuo, para que as pessoas se dispersem e deixem de crer e de seguir. Um outro Consolador, ele estará para sempre convosco. E qual é a função desse Consolador? Está para sempre companhia. Ele vos ensinará toda a verdade. A função do Espírito Santo é nos ensinar a verdade. Ele vos convencerá. Que Jesus precisa ser convencido, Jesus não tem pecado. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, essas são as características fundamentais do Espírito Santo na vida da igreja. É para que a igreja, é para que o povo de Deus, os seguidores de Jesus, não ficassem só, não se distanciassem. O Espírito Santo ele veio para preencher exatamente a mesma coisa que Jesus fez quando João Batista foi preso. Quando João Batista vai preso, Jesus, então agora eu tenho que atrair esse povo dele para mim. Eu tenho que buscar companhia. Porque esse povo sem companhia, eles tinham a companhia de João Batista. Mas agora eles já não têm, então eu não posso deixar esse povo na mão. Da mesma coisa Jesus estava dizendo quando ele subiu ao céu, eu não vou deixar vocês na mão, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Chegando lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rogar ao Pai para que ele envie um outro Consolador, que ficará para sempre convosco. O Espírito Santo da verdade. Ele vos ensinará toda a verdade. Aí muitas pessoas estão invertendo os valores da prioridade do Espírito Santo em nossas vidas. Conhecer a verdade. Se criar o hábito de ler essa palavra, de estudar essa palavra, porque Satanás ele tem investido tudo que ele tem conseguido a favor dele para impedir a igreja
de conhecer o Evangelho, de conhecer a palavra de Deus. Tem feito as pessoas se distraírem, tem usado de todas as artimanhas malignas dele, silenciosas, levando as pessoas a se embaraçarem com as coisas desta vida, as pessoas se envolverem com o pecado, para que não tenha conhecimento da palavra. Porque se você não busca o Espírito Santo, é porque a tua natureza carnal, ela está prevalecendo sobre a tua vida, sobre as tuas decisões, escolhas e necessidades. O Espírito Santo é o melhor amigo que você possa encontrar para conviver, para ter como companhia na tua vida. Assim como Jesus, no momento da ausência de João Batista, ele se coloca no lugar de João Batista. Agora sim, como filho de Deus, como Messias, como enviado. Quando ele está para partir, ele anuncia o outro para substituir ele, o Espírito Santo. E esse é o Espírito Santo que está aqui conosco, que está na nossa vida, que está na igreja. Jesus disse: vinde em minha companhia. Ele falou isso quando ele foi para Galiléia, lá pela praia do mar da Galiléia. Lá ele viu Simão e seu irmão André. Lucas, ele não vai trazer os detalhes do que aconteceu lá. Como foi o processo para Simão Pedro seguir Jesus, abandonar a companhia de pesca e tudo. Ele não traz esses detalhes, porque o que o Espírito Santo leva Marcos a discernir e a enxergar, para trazer nos relatos do Evangelho que ele escreve, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, escrito por Marcos, é que Jesus estava escolhendo a companhia para estar com ele. Ele te escolheu. Jesus disse: não foi vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Dei uma missão a vós, que vocês vão, pregue o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Nós temos esse entendimento, porque o Espírito Santo é que nos mostra na palavra. Ele nos escolheu para sermos companhia, depois para exercer a missão, na companhia e direção do Espírito Santo em nossas vidas. Aí ele não vai trazer os detalhes de Pedro, ele vai falar que ele encontrou Pedro, Simão, o irmão André, lançando lá as redes, e os chamou, eram pescadores. Então Jesus se dirigiu também a eles e aos outros, dizendo: vinde em minha companhia, eu vos tornarei pescadores de pessoas, de homens. E no mesmo momento, eles abandonaram as suas redes e seguiram a Jesus. Quem quer a companhia de Jesus, quem aceita a companhia de Jesus, abandona as redes, abandona a companhia de pesca, de peixes, de coisas comuns, de obras comuns. Você quer a companhia de Jesus e continuar na mesma coisa? Não vai dar certo. Porque não se pode servir a dois senhores. Você há de amar um e aborrecer o outro. Há de ser fiel a um e ser infiel ao outro. Não tem como. E então Jesus separou eles. No momento que Jesus os convida para vir fazer parte, ser companheiro de Jesus,
vinde em minha companhia. Eles abandonam tudo e vão na companhia de Jesus. Deixa tudo para trás. Por isso Jesus disse que aquele que não negar a si mesmo não é digno do meu reino, não é digno de seguir a Ele. Ele é a prioridade. E depois que Ele subiu ao céu, Ele deixou o Espírito Santo como prioridade para nos ensinar a verdade, para nós criarmos o hábito de conhecer a palavra. Porque é nessa palavra que estão as promessas irrevogáveis, irrefutáveis, promessas de salvação, de vida eterna, de perdão, de restauração, de milagre, de cura, de providência divina, de socorro de Deus nos momentos difíceis. O que você precisar. Deus é poderoso, disse o apóstolo Paulo, para nos conceder muito mais daquilo pelo qual nós necessitamos e pedimos. Ele é poderoso. Agora, crie o hábito de ter o Espírito Santo como tua companhia diariamente. Seja uma companhia do Espírito Santo na tua vida. Faça assim. Porque aí a verdade de Deus vai sendo, dia após dia, sendo esclarecida para você. Para que você não se engane, você não se preocupe com as coisas que irão acontecer nesse mundo, que esteja acontecendo, que vão acontecer. Vão acontecer coisas piores, as coisas vão cada dia de mal a pior. Vão acontecer coisas que as pessoas vão desmaiar só em ouvir falar. Mas está na palavra. O cristão que está na companhia do Espírito Santo, ele não se abala com o que acontece no mundo. Ele se abala com o que acontece na vida dele, que tenta tirar dele a presença de Deus, que tenta colocar um vácuo, uma separação entre você e Deus. É isso que tem que nos preocupar. É isso que tem que nos abalar. Até que ponto, até que distância nós estamos de Deus? Até que ponto existe em nós um vácuo entre nós e Deus, entre nós e a palavra, entre nós e o Espírito Santo? Isso que precisa ser consertado. Porque o que tem que haver entre nós e a palavra e o Espírito Santo e Deus, o Pai e o Filho, é o que Jesus falou lá em João 17. Pai, Ele orando por mim e por você. Pai, assim como eu e tu, ou seja, Jesus e o Pai, nós somos um, que eu e tu e eles, colocando nós, também seja um. Está falando aqui da unidade. Até que ponto tem que ser a nossa convivência com Deus? Em uma unidade, a qual não se pode separar. Você consegue separar Jesus do Pai? Não consegue. Não consegue. Um dos discípulos chegaram para Jesus e disse: Jesus, mostra-nos o Pai e nós já estamos satisfeitos. Basta. Aí ele disse: mas eu estou há tanto tempo com vocês não entenderam? Quem está me vendo está vendo o Pai. É três entes distintos num só. Não tem como separar. Quem vê o Espírito Santo vê Jesus, vê o Pai. E vice-versa. A igreja tem que ter essa unidade, dessa companhia. Jesus, quando ele percebe, ele tem notícia de que João Batista não pode mais manter o povo no rumo certo por causa da prisão, e da prisão não sairia mais com vida. Jesus sabendo disso, Jesus vai e se coloca logo lá para atrair as pessoas para ele. Ele vai em busca de pessoas e as pessoas elas vão começando a se achegar a ele, porque ele vai fazendo obras que atraem exatamente essas pessoas para ele. Veja a importância da palavra de Deus. Reflita sobre essa palavra nesse dia. Você tem a companhia de Jesus?
perdão aí. Você está na companhia do Espírito Santo diariamente na sua vida? Coloque isso na tua mente, no teu espírito, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos terminar. Que tem ali uma senhora ali gritando lá fora. Acontece todo dia isso. Deus tem misericórdia da vida dela. Pai querido, nós abençoamos no teu nome cada uma dessas vidas. Concede a tua graça de guardá-los, protegê-los, te livrar de todo o mal que é nesse mundo, Pai. Conduz cada um nesse dia diante da tua graça, das tuas misericórdias, do teu amor, da tua benevolência. Cuida da vida de cada um da família, no nome de Jesus. Salva, meu Deus, essa nação, salva esse país, salva e guarda e protege a tua igreja. Abençoa Israel, livrando de todo mal e prosperando naquela nação, no nome de Jesus. Uma graça de Deus permaneça na tua vida. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.